Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou passar a palavra para a nossa missionária Priscila. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja, papai do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de muita alegria, né? Nós poder estar reunidos aqui mais uma vez no nome do Senhor, né? Aleluia. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Aleluia. E Glória a Deus. a oportunidade, né, que Ele me deu de poder estar trazendo uma palavra, né, dele aqui nessa noite. Quando nós aceitamos Jesus, né, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê está condenado, né? Então, ide por todo o mundo, né? Pregar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, né? E a palavra do Senhor não passa a mão, né, na cabecinha de ninguém. A palavra de Deus é para nos corrigir, para nos redarguir, né? Para nos instruir em justiça, né? E a palavra de Deus é contra, né? É o pecado, né? Contra as coisas que nos tiram, né, do céu, né? O que nos tira do céu, irmãos, é o pecado não confessado e não abandonado, né? Porque Deus, lá em João, né, capítulo 3, versículo 16, 3:16, né, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então o Senhor, Ele enviou Jesus, né, o Filho unigênito nele, para que Ele levasse ali, né, sobre aquela cruz ali do Calvário, os nossos pecados, né? E para que Ele veio para que nós tivéssemos a oportunidade de arrependimento, né? Porque antes dele era olho por olho, dente por dente, pecou, morreu, né? E Ele não, Ele veio para nos dar essa chance, essa oportunidade de arrependimento, de ter a salvação da nossa alma, né? Glória a Deus. Eu agradeço muito, Senhor, por essa oportunidade. E eu não sei pregar, não sei falar bonito, não sei fazer nada para o Senhor, mas Ele me ensina, né? Ele nos ensina a fazer, né, as coisas conforme a vontade dele, né? E é o Espírito Santo que nos conduz, né? Porque se for de nós mesmos, nós não sabemos fazer nada, né? Graças a Deus. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos à leitura. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor, está nos dizendo nessa noite, cita aqui alguns pecados, a qual nos tira do céu. O último versículo aqui, o 21 diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a eles, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, a palavra de Deus que está dizendo que quem comete essas tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a não ser que há arrependimento, a não ser que a pessoa venha se arrepender, pedir perdão e abandonar essas práticas, E tem muitas pessoas andando, por esse caminho aqui, com essas práticas e ainda falam que vão morar no céu, Às vezes a gente prega, para as pessoas a respeito dessas coisas, de uma dessas coisas que estão aqui escritas, desses pecados que estão aqui escritos, A gente prega para as pessoas e elas falam que, na verdade, elas nos julgam, mas você também já fez isso, E não querem abandonar a prática do pecado, Não querem. E se não abandonarem essas práticas, não herdarão o reino dos céus, mas estão achando que vai, Tem pessoas cometendo prostituição, cometendo adultério, na mentira, e estão dizendo que vão para o céu, E ainda falam, é só vocês, crente, é só vocês cristãos que vão para o céu. E é verdade, é só os cristãos que vão para o céu. Os cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Quando nós temos a palavra de Deus, por isso que é importante nós vir para o culto, é importante nós ouvir essa palavra, porque quando nós temos essa palavra, nós não somos, quando nós aceitamos Jesus, nós não somos pecadores voluntários, e sim pecadores remidos, Porque o pecador voluntário, ele vai pecando, está na prática do pecado e continua pecando. O pecador remido, não. O pecador remido, às vezes, vem até a palavra, às vezes vem até na nossa mente uma palavra, de falar mentira, ou vem uma palavra assim para falar, mas o Espírito Santo, ele já logo, ele já nos alerta, Isso não agrada a Deus, Isso não pode falar. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra, ela é maravilhosa, e por isso nós que aceitamos Jesus, nós que somos cristãos, nós devemos pregar essa palavra às outras pessoas. Nós devemos levar o Evangelho para as outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade, de conhecer e de arrepender, de arrependimento. Glória a Deus. Jesus, ele veio, teve o ministério dele aqui 3 anos, Ele preparou 12 discípulos, 12. E desses 12 já vem preparando até hoje, Glória a Deus. Então nós também devemos estar, preparados e preparar outros para pregar a palavra.
a palavra da verdade, né? Pregar a palavra contra o pecado, né? Porque é o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que nos tira do céu, que nos tira, né, a oportunidade de salvação para nossa alma. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui. Prostituição é relacionamento, né, sexual fora do casamento. Isso é prostituição. E quantas pessoas andam por esse caminho, né? Quantas pessoas estão praticando esse ato da prostituição? Que muitas vezes eles acham isso normal, né? Mas quando nós vemos aqui para a palavra de Deus, nós vemos que não. Nós vemos que isso aqui não agrada a Deus. Né? E que não vai para o céu aquele que não arrepender, aquele que morrer nessa prática. Né? A impureza, uma pessoa impura, desonesta, não tem pudor, né? Maus pensamentos. Essa pessoa também, se morrer nessa prática, não é do reino do céu. A lascívia é luxúria, né, excessiva, sensualidade descontrolada, comportamento sexual imoral, imoralidade, né? Isso também, quem morrer, partir nessa prática, não herda o reino dos céus. Idolatria a imagens, a pessoas. A idolatria não é só imagem de escultura, porque muitas pessoas, né, acham que idolatrar é só imagem de escultura feitas por mãos humanas, né, por mãos de homens. Não. A idolatria é também idolatrar pessoas, né? Idolatrar jogadores, idolatrar uma pessoa famosa, idolatrar até mesmo, né, idolatrar o pastor, idolatrar, né, a esposa. Isso é idolatria, né? Feitiçaria são aquelas pessoas, né, que fazem macumbas, né, os feiticeiros que fazem trabalhos, né? Fazem feitiço para outra pessoa, né? Para o mal, para a maldade, porque não existe macumbas e feitiçarias para o bem, né? E o macumbeiro, se ele também não arrepender, né, da feitiçaria, se ele não arrepender, não abandonar a prática, ele também não é do reino do céu, né? Inimizade é o quê? É ter inimigos. Devemos ser amigos de todos, né? A palavra de Deus, ela diz, né, amar nossos inimigos, né? Orar por eles, glória a Deus. Lembrando que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades das trevas, né? Das trevas, porque ele usa as pessoas, né? As pessoas dão lugar para esses inimigos das trevas, né? Porfias, discussão, briga, discórdia, ou competição, discussão, briga também não agrada a Deus, né? Isso dá lugar para o inimigo, né? Discórdia, competição, imulações, aquilo que leva alguém a agir ou praticar determinada ação, estímulo e incentivo, né? Então isso também é pecado. Irar, não ficar irado o tempo todo, né? Não ficar irado, porque uma vez ou outra, uma hora ou outra, a gente pode ficar irado com alguma situação, né? Pode acontecer algo que podemos ficar irado, mas não podemos ficar irado o quê? O tempo todo, o dia todo. Se irou, volta, né? Rápido e conserta, né?
se discutiu com uma pessoa, se teve discussão, se teve briga, volta logo, né? E conserta com o irmão, conserta com aquela pessoa, porque senão isso dá lugar ao diabo, né? É verdade. Pelejas, lutas, combates, briga ou contenda, né? Contenda também é do Satanás, né? Ele está no meio, então nós devemos evitar isso tudo, né? Briga, contenda, dissensões, são divergências de opinião, né? Falta de acordo, desavença entre as pessoas, falta de acordo, desavença, isso gera briga também, né? Discussão, isso também dá lugar ao diabo. Heresias, doutrina, ideias contrárias à palavra de Deus. Heresia. Tem muita gente pregando heresia ou não? Tem muitos pregando heresia. A palavra de Deus está dizendo uma coisa e eles torcem a palavra de Deus, vão para o outro lado, né? Isso é heresia. Também não agrada a Deus. A palavra de Deus diz que ai daquele que tira um tiro e uma vírgula dessa palavra, né? Inveja, ódio, querer algo que outra pessoa possui, cobiça. A inveja é algo muito forte. A inveja é aquela pessoa, né, que quer aquilo que o outro tem. Talvez ela tenha até melhor. Às vezes ela tem até melhor, ela tem uma condição melhor. Às vezes ela tem um carro melhor que o outro, mas quer do outro. Ou seja, ela não quer que o outro tenha. Isso é inveja, né? Homicídio, uma pessoa que tira a vida da outra, igual está acontecendo muito, né? Sendo que só o Senhor pode, só o Senhor tem o poder de tirar a vida, né? E as pessoas estão tirando a vida uns dos outros, né? E o Senhor, Ele se entristece com essas coisas. Bebedice, hábito de embriaguez, né? As pessoas se embriagam. Isso é um vício, né? De bebida alcoólica. A pessoa fica embriagada, perde o sentido, né? A bebida em excesso, o álcool. A pessoa fica fora da sã consciência, dá lugar para o diabo. Glutonarias, é comer muito, em comum também. Glória a Deus. Comer muito, né? É glutonaria. Comer muito, beber é muito suco, é muito refrigerante, tudo é glutonaria, é coisa excessiva. Comer demais, além da conta, né? Você não está conseguindo mais, mas está comendo. Isso é glutonaria, isso também é pecado, né? Glória a Deus. Mas Jesus, Ele veio, né? Para que nós tivéssemos a oportunidade, assim como eu, né? Pessoas pregaram para mim, pregaram essa palavra aqui para mim, e eu resistia. Falava, meu Deus, se eu aceitar Jesus, eu tenho que largar isso, eu tenho que largar aquilo, como é que eu vou fazer, né? E a gente, com a vida, né, toda amarrada com muitas coisas, e entra aquela dificuldade, aquela luta na nossa mente. Essa palavra aqui foi pregada para mim. Tem algumas características aqui que eu praticava. Mentira, falava mentira. Idolatria, idolatrava também. Tinha inimizade. Ficava muito irada também. Muitas coisinhas aqui eu praticava.
Mas quando eu ouvi essa palavra, é lógico que gerou uma luta, mas eu perseverei, né? Eu perseverei. As pessoas perseveraram comigo, né? Tiveram paciência de pregar para mim, né? E eu fui ouvindo, e eu consegui, né, poder ver e entender que se eu não abandonasse aquelas práticas, eu não ia para o céu, né? Deus de glória. Assim como eu estou aqui pela honra e glória do Senhor, pregando essa palavra já foi pregada para mim. Porque a palavra do Senhor é condenando o pecado, né? E isso aqui nos confronta. E o versículo 16, né? No versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E antes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, nós fazemos o que nós queremos? Não. Ou nós fazemos a vontade da carne, ou a vontade do Espírito. E qual que nós devemos fazer? A vontade do Espírito. E como que nós vamos fazer a vontade do Espírito? Como que nós vamos fortalecer o nosso Espírito e matar a nossa carne? Com jejum, oração, palavra, né? Obediência primeiro, jejum, oração e palavra. Assim nós estamos fortalecendo o nosso espírito e matando a carne, né? Então os dois, eles lutam o tempo todo, a carne contra o espírito. Se fosse olhar minha carne, eu estava em casa descansando, mas eu obedeci e vim pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, né? E o versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Devemos ser guiados pelo Espírito, né? Não pela carne. Porque o Espírito, ele dá vida, e a carne de nada aproveita, né? A carne, se nós formos guiados pela carne, nós estamos mortos, né? Porque o Espírito que dá vida, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, né? Glória a Deus. Aleluia. E como nós temos, né, privilégios por viver no Espírito e viver fazendo a vontade do Pai. Um dia desse eu estava falando com meu esposo como nós temos privilégios. aleluia. Nós temos a proteção 24 horas do Senhor, né? Aleluia. Com os anjos. Nós temos a bênção que é o Espírito Santo. Nós temos as bênçãos espirituais a qual o Senhor tem para nós, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus Santo. Deus, Tão glória. maravilhoso, Senhor. Raíra, abre a Bíblia em Romanos 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8. Glória a Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém.
Amém? Glória a Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, vale muito a pena, né, nós esforçar para ser obediente à palavra do Senhor, porque não seremos condenados. Deus Santo, aleluia. Porque a palavra do Senhor está dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, nós devemos ficar, né, firmes nessa palavra, e esforçando a cada dia para obedecer, que não é uma tarefa fácil, né? Quem falar que é fácil, né, para seguir, para servir a Jesus e para obedecer essa palavra, é mentiroso, né? Porque não é fácil. Mas o Senhor, o próprio Jesus, né, e temos o Espírito Santo que nos ajuda. Glória a Deus. Aleluia. Nós que aceitamos Jesus, nós enfrentamos muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Nós somos muitas vezes rejeitados, né? E rejeitados por pessoas, rejeitados às vezes até por parentes, né? Até por pessoas mais próximas, por nós ser seguidores de Cristo, né? Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele nos livra de todas. Aleluia. Glória a Deus. Então nós podemos ficar felizes. Mateus capítulo 5, né? Fala das bem-aventuranças ali, né? Que é para nós ficar felizes quando nós sermos injuriados, né? Caluniados, perseguidos por causa do nome de Jesus, né? E nós devemos estar preparados para isso. Glória a Deus. Que não é uma coisa muito fácil, né? Mas nós devemos estar preparados para receber, né, esses tipos de coisas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui, né, firmes na presença do Senhor. E glória a Deus que Ele tem nos dado, né, o entendimento, Ele tem nos dado a sabedoria, né, a sabedoria do céu, para que nós possamos estar aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas queriam poder estar aqui nessa noite, mas por algum motivo, pela dificuldade desse mundo, né? Pelos prazeres desse mundo, pelos pratos a qual o inimigo ele nos oferece, né? Então as pessoas elas encontram muita dificuldade para estar vindo à casa do Senhor, para estar ouvindo a palavra, mas todos vão ouvir, para que naquele dia não haja nenhuma desculpa. Todos vão ouvir essa palavra. Glória a Deus. E eu, pouco tempo depois que eu aceitei Jesus, que eu passei pelas águas, muitas coisas aconteceram, muitos pratos, né, vieram até a mim para que eu desistisse desse caminho, para que eu voltasse atrás. Mas eu pensei, Senhor, como que eu vou voltar para trás de onde o Senhor me tirou? Aonde eu andava sem esperança, eu não tinha esperança de vida.
aonde eu tinha muita tristeza, muita angústia, aonde eu sentia um ódio muito grande no meu coração, aonde eu vivia angustiada, e veio um filme na minha mente, na minha cabeça, de onde que o Senhor me tirou, da vida que eu vivia. E logo eu já firmei. Falei, não, Senhor. Aleluia. Não, eu aceitei o Senhor, um Deus vivo, um Deus que dá vida, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que transforma. Assim como o Senhor me libertou, Ele me transformou. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu me tornei uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui lavada e remida pelo sangue de Jesus. Maravilha, Senhor. E passava aquele filme na minha mente de como eu vivia, de onde que o Senhor me tirou. E logo o Senhor já foi trabalhando, o Espírito Santo já foi trabalhando comigo, já foi trabalhando, e eu só chorava. E eu me ergui de novo. Glória a Deus. E um certo dia eu estava bem desanimada por causa das dificuldades. E eu estava, era tempo de frio, mês de junho para julho, aquele tempo frio aí de manhã o sol saiu e eu peguei uma cadeira e sentei assim no meu portão e esquentando o sol. Aí de repente veio um homem de baixo para cima, ele veio de baixo e ele parou em frente, parou em frente, era um senhor, ele parou em frente assim, e eu não conhecia, nunca tinha visto ele. Ele parou em frente, eu achei estranho. Aí ele começou a falar: eis que o Senhor manda te dizer que é para você ficar firme, que você está prestes a receber uma bênção, mas que o inimigo vai se levantar, mas que é para você continuar firme, que ele vai te dar autoridade de você simplesmente levantar sua mão e o inimigo cair por terra. Glória a Deus. E ali ele falou e foi embora. E eu fiquei, eu fiquei meio assim, que é isso, Senhor? Mas depois eu entendi, porque eu estava desanimada por causa das dificuldades que eu estava enfrentando. Mas aí depois dessa profecia, aí eu entrei para dentro e fiquei pensando, refletindo, e logo eu já me firmei já fiquei animada, que renovou minhas forças, glória a Deus, renovou minhas forças, eu continuei caminhando, porque desde que eu aceitei Jesus, eu não parei. Por mais que dificuldades vieram, por mais que apareceram muitas coisas para me desanimar, para me tirar do caminho, eu continuei e estou aqui de pé e firme na presença do Senhor, pela graça, pelo amor dele e pela misericórdia. Glória a Deus. Como Jesus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso conosco. Nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, porque Ele é bom e é bom o tempo todo, e Ele é o maior interessado nas nossas almas. O inimigo também quer, mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da nossa alma,
e nós permanecemos firmes, não tem para o inimigo. Ele se levanta para cair. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Deus é amor. Deus é fiel. Eu fico sem palavras para agradecer a Deus e para dizer o quanto Ele é bom. Mas Ele também é justiça e é fogo consumidor. Né? Então que nós venhamos permanecer firmes, né, no Senhor e estar atentos, né, sempre meditando na palavra de Deus. Aquilo que não agrada a Deus nós tira. Agora aquilo que é da vontade de Deus para nós fazer, que nós venhamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a cada dia que nós vivemos aqui é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Glória a Deus. Glória a Deus. E por que nós devemos ficar firmes em obediência? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vem, e nem o dia nem a hora que nós vamos partir, né? Então, um dia eu estava olhando uma criança para uma prima minha. Tinha festa aqui em Teixeiras, 3 dias. E ela perguntou se eu podia olhar a criança para ela trabalhar, que ela trabalhava lá na barraquinha. Aí eu falei para ela, olha sim. E eu olhei para ela, o menino, os 3 dias. Aí quando foi no último dia, que foi no domingo, aí ela me perguntou, talvez você não quer ficar com ele hoje, talvez você quer ir na festa. Aí, talvez você quer ir para você divertir um pouco. Eu falei com ela, não, eu não participo mais dessas coisas. Agora eu vivo uma vida diferente, uma vida em Cristo. Aí ela falou, mas você vai lá, você não vai dançar, você não vai beber, só para você ver. Eu falei, não, esse lugar não pertence mais. Ou seja, e se eu vou? E se eu aceito o prato do Satanás, o convite do Satanás? Porque não é ela que é o Satanás, mas a mente ali por trás, não era ela, era ele, né? E se eu aceito e vou? E se eu morro lá? Né? E se eu morro nessa prática lá? Aí eu estaria onde agora? Onde que eu estaria? Queimando no fogo eterno, né? Mas, glória a Deus que eu sirvo um Deus vivo, né? E tem o Espírito Santo que nos orienta o tempo todo, né? Basta nós ouvir a voz dele. Glória a Deus. Porque, infelizmente, o mundo já é do maligno, né? Isso é a palavra de Deus que fala. Que o mundo já é do maligno. O mundo não são as casas, não é esse templo aqui de paredes, não são as árvores. O mundo é o sistema, né, que é maligno. E as pessoas, elas estão optando mais a quem? Para o mundo ou para Cristo? Para o mundo, né? Infelizmente, a Bíblia diz também que são poucos que vão herdar o reino dos céus. E são poucos mesmo. Por causa da dificuldade, né? Por causa da dificuldade. E em nome de Jesus eu creio que todos nós que estamos aqui vamos ser uns desses poucos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, que venhamos, né? Ficar firmes na palavra do Senhor. E a cada dia mais buscando o Senhor, né? Buscando a presença dEle. E nos esforçando a cada dia para nós obedecer. Para que naquele dia nós ir morar com o Senhor agora. Glória a Deus. Porque só os obedientes vão, né?
Porque quem desobedeceu lá em cima, ele mandou para baixo, né? Que é uma terça da parte dos anjos que se rebelaram, né? Ele mandou para a terra, que são os demônios, né? Então, como que ele vai aceitar desobedientes lá? Não. Lá só vão os obedientes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então deixo essa palavra aqui para nós nessa noite, né? Em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. A gente está fazendo uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, Pai querido, por essa oportunidade, desse momento aqui juntos, Pai, com essa congregação. Em nome de Jesus, Pai querido, que a palavra do Senhor fique gravada, Pai querido, em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai querido, a obedecer a Tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, vai iluminar as nossas mentes. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, Deus Santo, eu apresento, Pai, cada vida aqui, o Senhor, a vida de cada irmão, Pai querido, todos os familiares. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor trabalha, Pai querido, na vida, no coração das pessoas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Senhor, vai tocando. Em nome de Jesus, para que, Pai querido, venha trazer o arrependimento.